Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu me chamo Glauber, sou um dos professores do curso de Raciocínio Lógico. Eu estou aqui hoje com o professor Elion Silva. Ele é formado em matemática, com mestrado e doutorado pela UFRJ, ou seja, uma sumidade, e está aqui conosco hoje para esse bate-papo, certo? Nós estamos com um chat paralelo a essa apresentação, e lá nós temos vários mentores que também podem interagir com vocês, então fiquem bem à vontade para postar comentários, postar dúvidas, eles vão estar lá para ajudar todos vocês. E a nossa proposta aqui hoje é ter uma conversa, um tanto quanto informal, sobre os assuntos da nossa disciplina, né? Raciocínio lógico, né? Tentar mostrar a importância da disciplina e também alguns conceitos importantes, mas não no formato de aula, de uma maneira mais informal. E essa disciplina de raciocínio lógico, ela é importante porque ela tem muita utilidade na programação. Então, quando a gente escreve um programa, você precisa utilizar estruturas de controle do fluxo de execução do programa e que exige o uso de condições, exige o uso de e, de ou e de estruturas lógicas, e esse curso vai dar uma preparação para vocês fazerem isso quando estiverem vendo as disciplinas de programação. Então, agora eu queria passar aqui o tempo para o professor Elion, ele falar um pouquinho sobre não só a importância da disciplina, mas o objeto da disciplina, que é a lógica. Perfeito. Primeiramente, Glauber, dizer que é uma satisfação estar aqui contigo, né, para a gente bater esse papo, para ajudar nossos estudantes aqui desse belíssimo programa, né, do Capacita Brasil, né, e na nossa disciplina aqui específica, que é de lógica matemática, de raciocínio lógico, né, estão sendo chamados, quer dizer que é uma satisfação estar aqui contigo para a gente bater esse papo. E assim, a lógica, né, o raciocínio lógico, como você me falou, é uma das coisas mais importantes, e sem ele não é possível que o aluno realmente desenvolva um encadeamento, né, por exemplo, da programação e outras coisas afins dessa área, né. Então a gente vai bater aqui um papo bem descontraído, né, não é aquela aula rigorosa, tradicional, mas que a gente possa falar justamente sobre o que é uma proposição, né, o princípio da não contradição, o princípio do terceiro excluído, e dessa forma ajude aí nossos alunos a aprenderem bastante sobre raciocínio lógico. E conta para a gente como é que começou esse estudo mais formal da lógica. Uhum. Assim, a gente tem registros históricos, bem antigos de lógica, né, desde Aristóteles, né, a chamada lógica aristotélica, que trabalhava mais com a ideia de termos, padrões, né, todo homem é mortal, né, aqueles silogismos, né. Mas tudo isso aí foi muito importante, isso século III, século IV antes de Cristo, né, e tudo isso aí foi muito importante porque foi quem deu base, né, para que aí no século XIX, se eu não estiver enganado, né, grandes matemáticos trouxessem à tona e desenvolvessem o que hoje a gente chama de lógica clássica ou lógica formal, né. Muito bem. Nós vamos, nessa disciplina de raciocínio lógico, trabalhar com o que a gente costuma chamar de lógica clássica, lógica formal, ou ainda lógica bivalente, a lógica em que a gente trabalha com dois valores lógicos, verdadeiro ou falso. Embora existam outras lógicas que procuram capturar melhor o mundo real, porque o nosso mundo ele não é muito bem descrito pela lógica clássica. Então, por exemplo, uma afirmação que é verdadeira hoje pode não ser verdadeira amanhã, ou uma afirmação que eu considero verdadeiro para outra pessoa talvez não seja verdadeiro. Por exemplo, se eu disser faz frio no Ceará, ah, será que isso é 100% verdadeiro ou 100% falso? Nenhuma das duas coisas, né? Tem alguns lugares no Ceará que faz frio. Outro dia eu tive lá na sede de Guaramiranga e passei frio lá, mas na maior parte do estado do Ceará, inclusive na sua terra, Iguatu, muito quente. Não faz tanto frio assim, tá? Quente. Mas nós vamos restringir nessa nossa disciplina de raciocínio lógico o, o estudo da lógica ao estudo da lógica clássica. E aí eu queria que o professor Elion discorresse sobre dois princípios fundamentais da lógica clássica. Pronto, perfeito, né, que são, o princípio da não contradição
E o princípio ter sido excluído. Mas eu queria só uma parte rapidinho aqui, antes de falar sobre os princípios, Glauber, que é justamente o seguinte: você citou aí um exemplo muito pertinente, essa questão da está fazendo frio ou faz frio no Ceará, né? Isso é um exemplo clássico de proposição. Isso é uma proposição. A estrutura dessa declaração a encapsula como sendo uma proposição. Apesar de que ela ser verdadeira, ela ser falsa, né, aí depende do contexto. Tem gente que acha evidente, tem gente que acha que não é. Então, o que é que isso nos ensina? Que o conceito de proposição ele vai além da frase em si, né, do conteúdo da frase em si, sim a sua estrutura lógica. O que é que a estrutura lógica precisa para ela ser uma proposição? Então, o conceito de proposição é uma sentença declarativa, fechada, e que você pode declarar como verdadeiro ou falso, né? Então, por exemplo, se você faz a pergunta, não é uma proposição. É isso que eu ia te questionar. Na sua pergunta assim, olha, o Vozão é o melhor time de futebol do Ceará? É uma pergunta, né? Isso não é considerado, então, Não é proposição lógica. Isso não é uma proposição. Porque, no caso, como é uma pergunta, a resposta nunca é verdadeiro e falso, né? Aí você vai ter como é uma pergunta, você vai demandar uma resposta. Agora, se você afirma, o Vozão é um melhor time, é um bom time, isso é uma afirmação, né? Que aí os torcedores do Vozão vão dizer que é verdadeiro e a galera do Leão vai dizer que é falso. E uma frase imperativa, quando, por exemplo, eu peço para você, abra a porta, isso também é considerado uma proposição lógica? Disso, não é uma proposição. Isso é interessante também, porque quando a pergunta, né, a sentença interrogativa, como a gente fala, ela claramente, depois que o aluno entende o que é uma proposição, ele claramente percebe, você está interrogando aqui, não é uma proposição. Mas o imperativo, que muitas vezes até vem composto já com a exclamação, mas nem sempre, mas qualquer coisa impositiva, imperativa, faça, tem que ser, esse tipo de situação não é considerado proposição. Não. Sai correndo daqui. Isso não é nem verdadeiro nem falso. Não tá encapsulado dentro dessa estrutura. Então, assim, uma vez que a gente entende o que é uma proposição, então, José é alto, é uma proposição. O Vozão é um grande time. Fortaleza também. Isso aí é proposição, certo? Pode ser declarado como verdadeira ou falsa. Então, se encapsula como proposição. Uma vez que você entende o que é proposição, aí sim, você vem, voltando para a sua pergunta, né, sobre a questão dos princípios. Como você bem falou, a lógica clássica, lógica formal, lógica bivalente, tem vários termos, né? Lógica proposicional, que é o termo que eu particularmente mais me sinto familiarizado, né? Então, a lógica proposicional, ela é baseada no conceito de proposição, que eu acabei de explicar, e é alicerçada, fundamentado pelos dois princípios, os princípios basilares, que é o princípio da não contradição e o princípio do terceiro excluído. Porque como ela é uma lógica binária, né, no sentido de bivalência, como você falou, verdadeiro, falso, dentro, fora, on, off, 1, 0, né? Indo pro binário. Então, essa dualidade aí que vem justamente, que ela é formalizada justamente pela álgebra booleana, né? Ela é alicerçada dentro desses dois princípios. O que é que diz esses dois princípios? O princípio da não contradição diz que uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. E o princípio do terceiro excluído me diz que não existe um terceiro valor lógico. Só tem realmente esses dois. Então, quando você faz o casamento, né, do princípio da não contradição e do princípio do terceiro excluído, você define bem como é que funciona a lógica proposicional, que é o quê? Dada uma proposição, nem ela pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo, e nem tem um terceiro valor lógico. Ou seja, ou é verdadeira ou é falsa. E aí, só fechando o raciocínio para te devolver, Glauber, o que é que acontece? É aí onde as pessoas não entendem a sutileza, né, da lógica proposicional e desses princípios. Muita gente diz, esses princípios são muito bobos. É óbvio que se eu estou declarando alguma coisa, não é verdadeiro e falso ao mesmo tempo, e claro que não tem um terceiro valor lógico. Tá, calma lá, mas quando você vai estudar as estruturas que estão por trás da lógica, você percebe que dependendo do contexto, dependendo do problema que você quer resolver, da demonstração que você vai fazer, muitas vezes você não tem acesso ao conteúdo da proposição. Porque o estudo da lógica se baseia nas estruturas e não no conteúdo. O conteúdo ele é secundário. Então, quando você pega a estrutura e aí você diz assim, eu tenho aqui uma proposição P, genérica. Você olha para a proposição P como uma variável, uma proposição que pode assumir qualquer valor, né? Verdadeiro dentro dos dois valores lógicos, né? Verdadeiro e falso. Então, por exemplo, dado ali o problema, você deduzindo e fazendo as operações lógicas que os alunos vão aprender, né, como é que funciona, tem momento que você vai chegar e onde você não vai saber se P é verdadeiro ou é falso. Mas, por exemplo, você sabe que P não pode ser falso, por exemplo. Você fez os cálculos e percebe que essa proposição P não pode ser falsa. Então, automaticamente, você pode deduzir que ela é verdadeira. E quem garante isso é essa junção dos dois princípios. Não existe um terceiro valor lógico e nem pode ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Então, deixa eu ver se eu entendi. Tá?
toda proposição ela tem que ter um e somente um valor lógico. Perfeito. Né? Tem que ter um valor lógico e só pode... E o conjunto do universo, vamos dizer assim, só tem dois, né? O V e o F. Ok, muito bom. E me fale um pouco sobre o que é uma proposição simples e o que é uma proposição composta. Pronto, perfeito. Para a gente falar sobre essa classificação, né, de proposição simples e proposição composta, primeiro a gente tem que voltar um pouquinho para entender o conceito de conectivo, né? Porque é até interessante esse tópico, Glauber, porque muitos livros, às vezes, essa diferenciação de proposição simples e composta, trazem uma definição, proposição simples é isso, isso e isso, e acaba sendo um pouco cego. Tipo assim, o aluno, às vezes pode confundir o aluno acha assim, tá, a simples aqui não é composta, a composta aqui não é simples. Ficou coisa cíclica. Porque, na verdade, a rigor, o conceito, a ideia de proposição simples, ela pode ser entendida, vamos dizer assim, pegando a forma como as matemáticas são construídas, as teorias matemáticas são concluídas, como se fosse um conceito primitivo. Ou seja, você não define, por exemplo, conjunto, né, em teoria dos conjuntos. Você não define conjunto é isso. Não, você tem a ideia de conjunto, né, aquela noção intuitiva, conjunto como uma coleção de objetos, e aí a partir daí você define o que é elemento, define, né? Enfim, isso na teoria dos conjuntos. Em lógica também, eu considero, e muitos autores corroboram com isso, de que proposição simples ele é um ente primitivo. Não existe uma definição formal para proposição simples. É uma coisa atômica. Inclusive, muitos livros chamam a proposição simples de átomo e as compostas de moléculas. Então, fazendo essa metáfora, essa comparação, né, com a química, então é como se a proposição simples fosse o átomo, ou seja, a estrutura mais básica que você tem, e a partir dela você pode construir, conectando com outras proposições simples, você pode gerar as moléculas, que no caso são as proposições compostas. Então, a composta você pode definir, sim, a partir da simples. Então, o que é uma proposição composta? É simplesmente você pegar pelo menos duas, né, duas ou mais proposições simples e conectar elas usando o que a gente chama de conectivos lógicos, que é um conceito que a gente pode definir aqui. O que é um conectivo lógico, os tipos de conectivos, né? E aí a gente pode construir as proposições compostas. Mas, essencialmente, respondendo a sua pergunta, né, a proposição simples é aquela estrutura básica, tipo, José é alto. Isso é uma proposição simples. Né? Tal time é um bom time. Eu não consigo decompor uma proposição simples e proposições, ela é atômica, é divisível. Ela é indivisível. E já numa proposição composta, a gente sempre consegue decompor em outras proposições. Usam mais. Por exemplo, José é alto e Carlos é careca. Isso é uma proposição composta, é um exemplo de proposição composta. Mas perceba que nessa minha fala, José é alto e Carlos é careca, por exemplo. Então, José é alto é uma proposição simples, Carlos é careca é uma proposição simples, e elas estão sendo conectadas por um entezinho aí, que é esse I, né? Esse E, que aí já é a ideia de conectivo. Ok. Uma das coisas que a gente vai aprender nesse curso é sobre certas operações da lógica. Eu queria começar com a operação de negação. Explica para a gente essa operação lógica de negação. Então, a negação, né, que muitos livros chamam é o inversor lógico, né? É uma parte, inclusive, o símbolo na simbologia da lógica formal, né, que denota a negação, é o tio, e outros é uma cantoneirazinha, um Lzinho em pé, né? Então, esse símbolo aí da negação, o que é que ele faz? Ele é um modificador, ele é um inversor lógico. Então, o conceito de negação, para além do lugar comum, do senso comum, do entendimento do que é negar, porque assim, do cotidiano sabe o que é negar. Eu estou lhe negando, você afirmou isso, eu estou dizendo diferente. Então, no cotidiano, negar isso, mas quando a gente fala de lógica formal, proposicional, né, o entendimento de negação uma vez que você define o que é uma proposição, né, sentença declarativa, que pode ser verdadeiro ou falsa, que é regido pelos dois princípios, não contradição e terceiro excluído, uma vez que você entende esse corpo teórico, como é que você define negação? A negação ele é um inversor lógico, ou seja, dada uma proposição e a sua estrutura, ela pode ser verdadeira ou falsa. O que é negar? É inverter o valor lógico dessa proposição. Então, se eu tenho uma proposição, vamos dizer que seja verdadeira. José é alto. Ela é verdadeira. Então, a sua negação será uma proposição que vai ter a mesma estrutura de José é alto, porém invertendo o valor lógico. Suponhamos que José é alto, dependendo de quem seja o indivíduo, suponho que seja verdadeira. Então, eu vou ter que construir uma proposição com essa estrutura que seja falsa. Por exemplo, José não é alto. Isso aí torna-se torna a negação, né? Do mesmo jeito, se José é alto for falso, José não é alto é verdadeiro. Então, isso é negar, é inverter o valor lógico, né? Quando a proposição é simples, você estabelecer a negação é essencialmente você colocar a partícula não, né? O operadorzinho não. Só que tem outras ramificações, tem outras formas de você representar
nega para mim a frase José é feio e Maria é bonita. Pronto, super interessante essa colocação, porque no caso aí a gente já tem uma proposição composta, que a gente vai já falar sobre os conectivos, como é que se constrói as tabelas verdades, mas essencialmente, vou já dando um spoilerzinho, né, aproveitando sua pergunta, é importante entender que quando a proposição é simples, se você colocar o não, já resolveu o problema. Tipo, José é alto. José não é alto, já é a negação. Agora, quando você fala de proposição composta, aí você já tem que entender que inverter o valor lógico vai depender das combinações de verdade e falsidade de cada uma delas individualmente. Então, por exemplo, me relembra o exemplo aqui. Eu sei que é um I, mas José é feio e Maria é bonita. José é Pode meter dois, né? isso. Pronto. O lugar comum, as pessoas quando estão vendo lógica a primeira vez e tal, acredita que negar um I, né, que a gente chama de conjunção, é simplesmente negar os dois. Tipo, então a negação de José é feio e Maria é bonita seria José não é feio e Maria não é bonita. Isso não é verdade. Não é assim que funciona. Porque, como eu estou falando, negar é inverter o valor lógico. Quando você vai analisar a estrutura do I, né, da conjunção, que a gente vai já comentar com mais propriedade daqui a pouco, mas já dando um spoilerzinho, a gente vai ver que para construir a tabela verdade do I, a única forma de, por exemplo, José é feio e Maria é bonita ser verdadeiro é se ambas forem verdadeiras. A única combinação possível para que esse I seja verdadeiro. Se um for verdadeiro e o outro for falso, ou ambas falsas, já é falso. Então você tem aí, pegando as 4 combinações de verdade e falsidade, você tem um V e 3 Fs. Então, necessariamente, a negação disso tem que inverter, ou seja, vai ter que ter 3 Vs e um F. E se você simplesmente nega os dois, isso não acontece. Exatamente. Muito bom. A gente vai ter a oportunidade de entender isso melhor na próxima semana, na próxima aula, em que vai ser falado sobre uma lei que a gente chama de Lazy de Morgan. as leis de De Morgan explicam melhor isso. Isso, perfeito. Ok. Além da negação, aliás, deixa eu te comentar uma coisa. Tá. Um truque que às vezes eu uso quando eu preciso negar uma sentença, uma proposição composta, é começar com não é verdade que. Não é verdade que. Não é verdade que João é feio e Maria é bonita. Isso sempre funciona. Ok? E depois a gente vai ver formalmente como é que a gente coloca essa negação envolvendo toda a proposição. Vamos agora falar mais um pouco mais sobre os conectivos lógicos. 5 conectivos. Né? Vamos começar pela conjunção, depois a disjunção e depois a disjunção exclusiva. E aí vamos deixar para o final falar da condicional e bicondicional. Perfeito. Tá ótimo. Você quer começar? Quer perguntar? Não, quero que você tá bom demais, sempre falando aí. Fala pra gente sobre a conjunção. Pronto, já pegando o gancho do exemplo que você deu agora há pouco, né, para fazer a negação do José é feio e Maria é bonita, isso é um exemplo de conjunção. Né? O que é que a gente chama de conjunção? É toda proposição composta, né, cujo conectivo principal, e no caso, se forem realmente só duas, né, é o conectivo único, é o I. Então, o conectivo predominante sendo o I, você tem uma conjunção. Então, esses são 5 conectivos, né? O I, que gera a conjunção, o OU, que gera a disjunção, o ou, né, que é a disjunção exclusiva, ou exclusivo, né? O se, então, que é o condicional, e o se, somente se, que é o bicondicional. Então, vamos falar do I. Né? Então, sempre que você pega, por exemplo, duas proposições simples e conecta ela através do conectivo I, você gera uma proposição composta, que nesse caso é chamada de conjunção. Então, como é que funciona a dinâmica da conjunção? Então, quando eu afirmo José é feio e Maria é bonita, então eu tenho que analisar o que acontece em termos de verdade e falsidade de cada uma dessas duas. Então, quando você faz isso, você entra num ente, num objeto da lógica proposicional chamado tabela verdade. Então, nesse momento, a ideia de tabela verdade, que depois em outras aulas pode ser melhor explicado para o aluno como se constrói tabela verdade, número de linhas e tal, mas de maneira geral, só para a gente focar aqui na ideia de conjunção, né, e dos demais conectivos. Então, aqui de cara você já vai ter que ter pelo menos a ideia mental de tabela verdade, que é simplesmente a combinação de verdade e falsidade de todas as proposições envolvidas. Por exemplo, a partir do momento que você pega duas proposições, tipo José é feio e Maria é bonita, e faz a conjunção, que é o I, então vamos lá. Pelo princípio da não contradição e terceiro excluído, quais são as possibilidades para José é feio? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Maria é bonita. Pode ser verdadeiro, pode ser falso. Agora vamos fazer as combinações. Então pode ser que seja verdade que José é feio e verdade que Maria é bonita. Então, VV, né? Você vai ter a combinação VV. Isso gera uma conjunção verdadeira. Você pode ter o José é feio verdadeiro, a Maria é bonita falso.
verdadeiro e falso, VF, né? Como faz a combinação. Isso gera uma conjunção falsa. O FV também vai gerar falso, e o FF, que é caso as duas sejam falsas, também vai ser F. Então você vai ter a sequência V, F, F, F. Ou seja, o I, a única forma dele ser verdadeiro é se as duas, no caso de duas, se todas forem verdadeiras. Em todas as demais combinações, se tiver pelo menos um F, pelo menos um falso, é falso. E isso é que caracteriza o I. Para o I ser verdadeiro, as duas coisas, todas as informações têm que ser verdadeiras. Ou seja, têm que ser verdadeiras conjuntamente. Ao mesmo tempo. Perfeito. Daí o termo conjunção, né? Porque tem que ocorrer conjuntamente. Perfeito. Perfeito, ficou muito claro. Agora fala pra gente da disjunção. Pronto, na esteira da ideia de conjunção, aí fica mais fácil você entender a ideia de disjunção. Inclusive, é uma coisa que a gente estava conversando aqui em off, né, antes da gente iniciar aqui o nosso bate-papo, de que existem literaturas, né, de lógica que trazem primeiro disjunção e depois conjunção. Eu, particularmente, prefiro começar com conjunção, que eu acho um pouco mais intuitivo, né, um pouco mais fluido, e aí uma vez que você entende bem direitinho conjunção, fica mais fácil estender para disjunção. Então, enquanto a conjunção, que usa o conectivo ir, como você mesmo disse, para ser verdade, é conjuntamente, né, conjunção. E disjunção, então aí você já abre mais possibilidades. Então, por exemplo, quando eu digo, se você pegar a mesma estrutura, né? A proposição simples José é feio, a proposição simples Maria é bonita. Mas ao invés de usar o i, né, que é como a gente fez agora há pouco, vamos colocar agora o ou, que é o segundo conectivo que a gente vai estudar. Então, José é feio ou Maria é bonita. Então, já denota uma outra informação. Já é outro tipo de proposição composta, que é o que a gente chama de disjunção. Então, o que é a mensagem que a disjunção passa? Passa o seguinte, olha, para que essa estrutura José feio e Maria, ou Maria bonita ser verdadeiro, o que é que tem que acontecer quando eu faço a combinação dos valores lógicos? Então, novamente, você pode ter as duas verdadeiras, uma verdadeira e a outra falsa, em duas ordens diferentes, né? José. E pode ser que as duas sejam falsas. Em qual ou quais cenários isso vai ser verdadeiro ou falso? Pronto. Diferentemente do i, onde só é verdade conjuntamente, por isso que é conjunção, agora você pode ter essa estrutura sendo verdadeira, mesmo que nem todas sejam verdadeiras. Qual é o único cenário onde esse José é feio ou Maria é bonita é falso? Se as duas forem falsas. Então, quer dizer, enquanto o i só é verdadeiro se as duas forem verdadeiras, o ou só é falso se as duas forem falsas. Então, você vai ter 3 vezes e um F, né? Então, você vai ter, se for as duas verdadeiras, é verdadeiro. Se um for verdadeiro e a outra falsa, em qualquer ordem, também é verdadeiro. Agora, se as duas forem falsas, aí a disjunção é falsa. E tem um tipo especial de disjunção que a gente chama de disjunção exclusiva ou exclusiva. Isso, perfeito. Fala pra gente sobre o ou exclusivo. Pronto, é uma boa pergunta, porque é um ponto de inflexão aí, quando a gente está trabalhando essa disciplina, eu trabalho com essa disciplina há muitos anos, né, lá no curso de bacharelado em ciência da computação do IFCE Campus Iguatu, e é um ponto de inflexão. Geralmente os alunos têm um pouco de dificuldade de entender. Esse ou, que na verdade, Glauber, só abrindo parênteses aqui, a dificuldade, na verdade, é até mesmo um pouquinho antes de falar do ou, né, do ou exclusivo. O próprio ou, que a gente chama, que alguns chamam de ou inclusivo, né, que eu acabei de explicar, a disjunção, tem gente que quando a gente fala, por exemplo, vou nas férias, vou a Recife ou vou ao Rio de Janeiro. Viajar, no caso. Então tem gente que acha que quando eu falo assim, vou viajar para o Rio ou vou viajar para Recife, de que eu só posso ir para um dos dois. Mesmo não tendo o primeiro ou, tá? Que caracterizaria o que a gente vai chamar agora de disjunção exclusiva. Isso é uma confusão comum. As pessoas, na linguagem comum, no cotidiano, às vezes, mesmo sendo um único ou, dependendo do contexto, dá uma conotação, ou a pessoa entende, a comunicação se entende como se fosse ou uma coisa ou outra, né? Vai viajar para onde nas férias? Cara, tô pensando, vou para Fortaleza ou vou para Recife? Perdão, vou para Recife ou vou para o Rio de Janeiro, né? Então, às vezes dá a conotação de que é ou uma coisa ou outra, mas quando você usa um único ou, isso do ponto de vista lógico, né, lógico formal, é o que eu falei agora há pouco, é um ou inclusivo, ou seja, você pode ter as duas verdadeiras. Então, por exemplo, eu poderia passar uma parte das férias no Rio de Janeiro e uma parte das férias em Recife. Então, as duas são verdadeiras e o que eu falei se torna verdadeiro. E é isso que as pessoas têm que entender, né? Abrindo um parênteses aqui mais uma vez. Em sentenças declarativas, que caracteriza a ideia de proposição, a única coisa que interessa é a questão da verdade ou da falsidade. É analisar esses dois valores lógicos do ponto de vista lógico, né? Então, no caso, quando eu falo, quando eu profiro uma declaração, quando eu profiro uma sentença no sentido de proposição, a única coisa que o interlocutor precisa saber é o que ele falou é verdade ou é falso? Ou na linguagem mais cotidiana, ele está dizendo verdade ou ele está mentindo? Vamos dizer assim. Então, quando eu digo vou a Fortaleza, quer dizer Fortaleza, eu estou aqui na capital, hein? Porque eu sou do interior, né? Então, vou a Recife ou vou ao Rio de Janeiro.
Então, no caso aí, a única forma de eu mentir, de eu estar falando uma mentira, portanto, uma falsidade, é se eu não for para nenhum dos dois. Eu posso ir para um e não ir para outro, ou vice-versa, e posso ir para ambos. Posso passar uma parte da temporada, né, em Recife e outra em... Mas se você só fosse para um dos dois lugares, como é que você expressaria Isso. essa disjunção exclusiva? Isso. Aí sim, aí vem para a disjunção exclusiva, respondendo objetivamente a sua pergunta, né? Aí, para diferenciar o ou inclusivo, que pode as duas serem verdadeiras, você pode colocar um ou antes, que aí sim caracteriza do ponto de vista da lógica o que a gente chama de ou exclusivo, ou disjunção exclusiva. Que aí você fala, nas férias você vai para onde, pessoal? Cara, ou eu vou para Recife, ou eu vou para o Rio de Janeiro. Aí é uma coisa ou outra. Não existe a possibilidade de eu ir para os dois. E se você for para os dois? Tudo bem, mas eu vou estar mentindo. O que eu falei não é verdade. Não cumpriu a sua palavra. Não cumpri a palavra. Esse é o ponto. Só que as pessoas às vezes confundem um pouco. Deixa eu ver se eu entendi direitinho essa questão, porque é um pouco sutil a diferença entre o ou inclusivo e o ou exclusivo. Se eu disser assim, ó, hoje no almoço eu vou comer peixe ou carne. Se eu chegar lá no buffet e comer dos dois, Você não mentiu. Não mentiu. ok. Agora, se eu tivesse dito ou eu vou comer peixe ou eu vou comer carne. E aí, se eu chegar lá e comer dos dois, você sai disso. Para ser só meu ou outro, eu quero comer os dois. Porque a verdade só seria verdade se eu tivesse escolhido um dos dois e não os dois. Perfeito. E aí, na construção da tabela verdade do ou, né? Quando você faz essas combinações, do ou pro ou só tem uma mudança. Que é o quê? É justamente, enquanto o ou inclusivo, você só tem uma possibilidade de ser falso, que é o FF, né? Então você vai ter V, 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 F. No ou muda apenas a primeira linha, porque no caso, quando você tem as duas verdadeiras, o ou é falso. Mas aí, se uma for verdadeira e a outra for falso, verdadeiro, né, em qualquer ordem. E se as duas forem falsas, obviamente continua sendo falso. Então a sequência de valores lógicos do ou ficaria F, V, V, F. Que a gente, de uma forma para o aluno, né, buscar memorizar melhor essa sequência, diz assim, no ou, valores lógicos diferentes, o ou é verdadeiro. Valores lógicos iguais, o ou é falso. Você falando isso tudo, agora eu fiz uma conexão com a soma binária. Porque na soma binária, no fundo, a gente está fazendo um ou exclusivo. Quando você soma 0 mais 0, o resultado é 0. Quando você soma 1 mais 0, o resultado é 1. Quando você soma 0 mais 1, o resultado também é 1. Mas quando você soma 1 mais 1, o resultado é 0. Vai 1. Então, de certa forma, essas coisas estão associadas. Totalmente associadas. Quando a gente implementa um somador binário, no fundo, a gente tem faz uso do ou exclusivo. Se a gente associar o 0 à ideia de falso e 1 à ideia de verdadeiro, então a forma como a soma binária funciona guarda um paralelo com o exclusivo. Não, sim, Glauber. Inclusive, eu acho até muito importante esse comentário. Na verdade, há de fato uma conexão total entre as duas coisas. Porque, na verdade, há um isomorfismo aí de ideias. Porque se você tira as aplicações e olha só para os objetos matemáticos abstratos, eles são isomorfos, é a mesma coisa, né? Então, uma construção, seja por tabela verdade ou por mapa de Carnot, o que você tem ali realmente é a própria lógica formal adaptada para a lógica binária, para o somatório, né? Mas essa lógica é a mesma, ela é binária. Então você tem o 1, ele está fazendo o papel do V e o 0 está fazendo o papel do F. Então. Ok, mas vamos ver, a gente começa a entrar na álgebra, né? E aí nós temos dois conectivos, esses um pouco mais complicados e menos intuitivos. Para os matemáticos, são naturais, mas para o público em geral, às vezes o pessoal tem dificuldade de entender a condicional e a bicondicional. Então vamos começar pela condicional. Explica para a gente. Pronto, a condicional, né, que é o se então já começa que ele tem uma partícula antes da primeira proposição simples, né, que é o se, aí no meio aparece o então e depois a segunda proposição simples. Então, tipo assim, você tem duas proposições simples, do tipo José é feio, né, proposição simples, Maria é bonita, outra proposição simples. Agora, quando você bota o se então, você vai ter se José é feio, então Maria é bonita. Então você tem a ideia de condicional, ou seja, para que uma coisa seja verdade, depende do valor lógico dessa que antecede. E aí, de cara, já tem por isso que você disse, ela é um pouco contra-intuitivo. Por quê? Porque de cara ela já tem uma ruptura
que diferencia totalmente dos outros 3 conectivos que a gente trabalhou até agora. Por quê? Porque todos os outros, apesar de que a gente não está falando ainda de álgebra de proposições, propriedades, computação, associatividade, essas coisas, mas já dando um spoilerzinho para os alunos, a gente vai ver depois que tanto o I, como o O, como o O, eles são comutativos, ou seja, tanto faz eu falar P ou Q, como Q ou P. Tanto faz eu dizer Maria é feia e José é bonito, como José é bonito e Maria é feia. Enfim, trocando aí a ordem. Quer dizer a mesma coisa. Se você mudar a ordem, não muda nada. Isso vale pro I, vale pro O e vale pro O. Não vale pro cientão. Vale pro exclusivo também. Vale pro exclusivo. Não vale pro cientão. O cientão demanda uma ordem. Usando a questão a ordem dos fatores não altera o produto, né? No caso, a ordem das proposições não altera o resultado nem do I, nem do O, nem do OO. Mas do cientão muda. Então, uma coisa, se eu digo se P, então Q, né? Usando P e Q como proposições simples. Se P, então Q é uma coisa. Se Q, então P, pegando as mesmas e só invertendo a ordem, já é outra coisa. Ou seja, não é comutativo. As outras são. As outras que a gente falou, mas essa não é comutativo. E a gente vai ter que entender o porquê, né? Então, o que é que denota quando você diz se isso, então aquilo. Se isso aconteceu, se isso for verdade, isso aqui também é verdade, né? Então, quando eu digo assim, por exemplo, Se um número é par, então ele é divisível por 2. então, é um exemplo de condicional, né? E já se você pegar recíproca, não é a mesma coisa, é outra informação, né? Na realidade, o pior é que esse exemplo não ficou bom, porque a recessão aqui é uma equivalência para aí é o se bem condicional, né? Vamos pensar noutra coisa. não, mas um exemplo que eu estava pensando aqui de forma bem didática para a gente analisar, Glauber, que seria o seguinte. Vamos imaginar aqui a situação de, por exemplo, de que eu peguei uma grana emprestada contigo. Glauber, eu tô aqui um pouco apertado, me presta 100 conto aqui, pagar uma conta, depois eu te devolvo. Certo. Tá bom, mas quando é que você vai me devolver? Não, é o seguinte, tá previsto para eu receber uma grana aí no dia 1º. Se eu receber, eu te pago. Foi isso que eu falei, né? Se eu receber, então eu te pago. Isso é uma condicional. Então eu não te empresto. Tudo bem, mas aí vamos focar aqui no exemplo, para os alunos entenderem bem. Presta atenção. Tô brincando. Não, tranquilo, mas olha só, olha como é legal esse exemplo. Então, se eu recebo, Glauber, eu te pago. Então, você escutou o que eu falei, você confiou na minha palavra. Não, senti firmeza, tá aqui. Você me entregou o dinheiro. O que é que acontece? Analisando essas duas proposições simples, eu recebo, eu te pago. Pode ser as duas verdadeiras, não é assim? Pode ser uma verdadeira e outra falsa, e pode ser ambas falsas. Então, vamos analisar esses cenários para a gente entender como é que funciona a dinâmica de verdade e falsidade da condicional. A gente vai aprender que em apenas um desses cenários a condicional ela é falsa. Em todas as demais ela é verdadeira. Então vamos entender, olha só como é interessante. Primeiro cenário, as duas são verdadeiras. Será que isso vai gerar uma condicional verdadeira? Lembre-se, quando eu declaro uma proposição, então você está olhando para mim, você que é meu interlocutor, e você vai dizer, ele está dizendo a verdade ou está mentindo, né? Dessa linguagem coloquial. Ou seja, está dizendo verdade ou falsidade. Então ele garantiu que se receber, me paga. Vamos ver se o cara tem palavra mesmo. Então vamos lá. Primeiro cenário. Chegou o dia, né? Combinado. A gente se encontrou lá nos corredores do IFCE. E aí, Arion, e aí, que negócio lá, prometido. Então, cenário número 1. Eu recebi e te pago. Pronto, Cláudio, tá aqui, cara. Recebi, muito obrigado, resolveu o meu problema. O que eu falei, foi mentira, foi verdade? Foi verdade. Foi um cara verdadeiro. Pronto, perfeito. Então, vamos, você vai me ajudar aqui a fazer o bate-bola. Então, cenário número 1. Se as duas proposições forem verdadeiras, a condicional é verdadeiro. Então, perfeito. Segundo cenário, Nobre. A mesma coisa. Voltando lá, nos encontramos no dia combinado. Elion, a grana. Valber, cara, eu recebi, mas não vou te pagar, não. Ou pior ainda, eu te vejo lá nos corredores e o cara vai me cobrar. Ou seja, não chegou o dia, não paguei. O que você vai pensar de mim? Caloteiro e mentiroso. Isso. O que você falou, você não honrei a palavra. Você falou uma falsidade. Você é um sujeito falso. Isso, perfeito. Ou seja, no cenário da primeira ser verdadeira e a segunda ser falsa, então a condicional se torna falsa. Pronto. Vamos pro terceiro cenário. É aí onde os alunos geralmente dão uma bugadinha na cabeça. Porque o VV e o VF, os alunos compreendem bem. Quando vai para a primeira ser falsa, é aí onde o pessoal tem um pouco de dificuldade. Vamos lá. Terceiro cenário. Terceiro cenário é o quê? Eu não recebi, mas mesmo assim te pago. Então, chegou lá o dia, né, tal. Não é a grana lá. Então, Glauber, é o seguinte, cara. Eu não recebi a grana que eu estava previsto para receber, mas você foi um cara muito gente boa, me prestou a grana, resolveu meu problema, então eu preferi pegar um outro credor, um outro amigo meu para segurar mais as pontas até eu conseguir receber, para não te deixar na mão e não honrar minha palavra. Então, eu não recebi, mas tá aqui seu dinheiro. Você é um cara verdadeiro. Então, aí onde tá o ponto. O que falei previamente se torna
mentira ou verdade? Ou seja, é verdade ou é falsidade? O que eu falei Que você falou é é verdadeiro. verdadeiro. Ou seja, FV, ou seja, a primeira falsa, que eu falei primeiro é falso, não se concretizou, não recebi. Mas eu te paguei mesmo assim, ou seja, eu tenho um FV, primeira falsa, segunda verdadeira. Então a condicional será Verdadeiro. verdadeira. É aí onde muita gente tem dificuldade. Quer dizer que se a primeira for falsa, a condicional é verdadeira? É. Que interessante, né? E aí vem a quarto cenário. E se as duas forem falsas? Vamos lá. Tudo bem. Então, vamos lá. Quarto cenário. Não recebi, não te paguei. O que é que vai acontecer? Chegou o dia lá, ali uma grana lá, Glauber, cara, me perdoe, não recebi, deu um problema lá. Você pode segurar por mais uns dias, cara? Por favor? Não, beleza, a gente pode renovar o contrato. Mas o que eu falei previamente? Se manteve. Então, é falso ou é verdadeiro? O que eu falei? Você me considera um cara verdadeiro ou um cara falso? Você não faltou com sua palavra. Isso. A senhora apenas se comprometeu a me pagar. Isso é condicional. Exato. Por isso que a palavra condicional, a condição para eu lhe pagar, para garantir que lhe pague, é se eu receber. Uma vez que eu não recebo, Você nos comprometeu a isso, eu não estou mais comprometido. Aí pode se resolver de outras formas. Pode ficar chateado, mas eu não menti. E esse é o ponto. A condicional não é falsa. E aí é onde vem a lógica da não contradição do terceiro excluído. Vamos lá. O cara, às vezes o aluno, Glauber, tem um pouco de dificuldade de dizer, não, mas não tem como ser verdadeiro. Para ser verdadeiro, ele tem que pagar, não sei o quê. Então, tudo bem, não vamos entrar aqui focar demais no conteúdo em si, porque aqui é só uma objetificação para facilitar o entendimento. Vamos focar na estrutura lógica, certo? Então, o que é que acontece? Você tem ali os dois falsos, né? O que é que acontece? Olha, não, se os dois é falso, tem que ser falso. Não, calma lá. Se eu não recebi e não te paguei, como isso ser falso? Tem como isso ser falso? Eu não recebi e não te paguei. Se eu prometi que que se eu recebesse eu te pagava. Se eu não recebi e não paguei, isso não é falso. Eu não menti. Na verdade, o seu compromisso Era condicionado. caso recebesse. Isso. E se você não receber, você não se comprometeu. O compromisso, entre aspas, não tá balizado por isso. Ou seja, o ponto é, eu não menti. Se eu não menti, isso é impossível ser falso. Então, pelos princípios, se não é falso, só pode ser verdadeiro. Perfeito. Perfeito. Eu lembro quando estudei esse assunto que na condicional a gente tem a primeira proposição, a gente chama de premissa, e a segunda proposição a gente chama de consequência, ou consequência lógica. Então, quando a premissa é verdadeira, quando a premissa se verifica, então a gente espera que a consequência também seja verdadeira. Se isso ocorre, a condicional é verdadeira. Agora, quando a premissa se verifica, se ela se verifica, mas a consequência não se verifica, não é verdadeira, então aquela condicional não é verdadeira, não se verificou, então não valeu. Agora, quando a premissa não se verifica, quando a premissa não é verdadeira, quando a premissa é falsa, aí, amigo, você não tem compromisso nenhum com a consequência, tanto faz. Eu lembro que o professor ele dizia, falso implica em qualquer coisa. Tem até uma frase famosa que diz assim, ó, se a lua é feita de queijo, eu sou o Papa. Né? Bom, a lua é feita de queijo? Não. Eu sou o Papa? Também não. Mas eu não menti. Porque eu só disse que eu sou o Papa caso a lua seja feita de queijo. Muito bom, acho que deu para entender melhor. Deu sim. Então, só resumindo aqui a ópera, a condicional ela só é falsa se na verdade, só uma observação, Glauber. Hoje em dia, a maioria dos livros chamam, conceituam, né, do nome de antecedente e consequente, né? Apesar desses termos também serem eventualmente usados, né? Premissa, consequência, mas o mais comum hoje em dia a gente vê é antecedente e consequência. Então, quando o antecedente é falso, então a condicional já é verdadeira. Não tem como ela ser falsa. Independentemente do valor. Então, a única forma da condicional ser falsa é se o antecedente for verdadeiro e o consequente for falso. Por exemplo, só para gente fechar aqui. Se chover, eu levo guarda-chuva. Se chover, eu vou sair com guarda-chuva. Por exemplo. Então, a única forma dessa minha fala ser falsa, né, é se eu realmente sair, se realmente estiver chovendo e eu não levar o guarda-chuva. Qualquer outro cenário, o que eu falei é verdade. Se não chover e ainda assim você quiser levar, segura. Tudo bem, você não mentiu porque você não disse o que faria caso não chovesse. Você só disse o que faria caso chovesse. Perfeito. Muito bem, para finalizar esses conectivos, falta falar do bicondicional. Se, somente se, né?
Então vamos falar de bicondicional, né? A bicondicional, ela nada mais é do que uma junção ou uma conjunção da condicional indo e voltando, entre aspas, né? Tipo, se P, então Q, e se Q, então P. Então quando você junta a ida e a volta, vamos dizer, você tem P, se, somente se, Q. Então é só você basicamente pegar o que a gente acabou de conversar aqui sobre condicional, que é só num sentido, né? E imaginar isso indo e voltando. A condicional que vai e a condicional que volta. Então, por exemplo, quando eu digo assim, voltando àquele exemplo do dia que você me prestou, aí eu nunca devolvi. Então, ao invés de eu dizer assim, Glauber, me presta aqui essa grana, tá previsto para receber uma grana tal dia. Se eu receber, eu te pago. Mas eu poderia dizer assim, olha, cara, obrigado por ter me prestado. Agora sim, cara, eu só vou usar aqui uma linguagem coloquial, depois eu coloco na foto final, né? Conversando, a gente não fala, Glauber, eu te pago se, somente se eu receber. Né? Conversando de forma, a gente não fala desse jeito, mas como é uma forma coloquial de denotar isso, né? Seria, cara, agora assim, cara, eu só consigo te pagar se eu receber. Então, é uma coisa bem amarrada, né? Isso denota que na lógica formal a gente usa o se, somente se, né? Então, formalmente eu estaria dizendo o seguinte, Glauber, eu te pago se, somente se eu receber. Então, aqui é um condicional que vai e volta. Então, nesse sentido aqui, o que eu falei só é verdade, né? Se, no caso aqui, aliás, ele pode ser falso. Na verdade, o que muda da condicional é o seguinte, a condicional só é falso, né? Se o antecedente for verdadeiro e, consequentemente, for falso. No se somente se, você tem mais uma possibilidade de ser falso. Que é o quê? Se eu não receber e mesmo assim te pagar. Isso pode acontecer? Pode. Eu posso chegar para você e dizer, Glauber, cara, eu não recebi, mas eu sei que você tá precisando da grana aí, eu arrumei de outra forma, tá aqui. Beleza, só que aí o que eu falei é falso nesse cenário. Porque eu falei que eu pagava se somente se eu recebesse, ou seja, somente se eu recebesse que eu lhe pagava. E mesmo assim te paguei. Muito bom pra você, a gente resolveu a situação, mas o que eu falei, a proposição proferida, Não se verificou. falso, não se verificou, é Não se falso. verificou, não é verdadeiro. Isso. Então o que é que muda no se somente? Verdadeiro é falso. Isso. O que é que muda no se somente se? Quando eu disse assim, eu te pago se somente se eu receber. Se eu receber e pagar, verdade? Se eu nem receber nem te pagar, por mais que você fique chateado, a mesma coisa que a gente fez agora, pô, o que eu falei não é falso. Agora, se eu recebo e não te pago, falso. E se eu não receber, mesmo assim der um jeito de te pagar, nesse cenário da bicondicional também é falso. E é isso que muda em relação da condicional para bicondicional. Na bicondicional, você vai ter VFFV, ou seja, ele é verdadeiro para os valores lógicos iguais, VV e FF, e é falso para os valores lógicos diferentes. E aí, só para devolver a bola para ti, olha que curioso. No fim das contas, a composição da tabela verdade do se somente se, né, da bicondicional, ela é justamente a inversa do ou exclusivo. E mais na frente a gente vai ver que isso não é uma coincidência, não é à toa. Né? Quando a gente estiver vendo método dedutivo e equivalências lógicas, a gente vai entender por quê. Que o ou é exatamente, a tabela verdade é totalmente é a mesma inversão da bicondicional. Tipo, a bicondicional, ela é verdadeira para valores lógicos iguais e falso para valores lógicos diferentes. O ou é o contrário. Ele é verdadeiro para valores lógicos diferentes e falso para valores lógicos iguais. Excelente, muito bom. Então, acho que nós chegamos ao fim desse nosso bate-papo hoje. Na semana que vem, nós vamos ter um outro momento como esse, outros dois professores, e aí eles vão abordar outros tópicos que são bem importantes da nossa disciplina, vão falar de tabelas verdades, vão falar de certas equivalências que são importantes, vão falar do método dedutivo, e vocês vão poder se aprofundar mais. Quero agradecer aqui o professor Elion, suas palavras finais. Sim, primeiramente agradecer, né? Foi um bate-papo muito agradável, né? Satisfação muito grande trocar ideia com um professor do seu gabarito, né? Mas só para fechar, assim, em termos de conteúdo, assim, se despedir, né? Um dos tópicos que você citou aí, que é o Tabela Verdade, né? Meio que eu comentei algumas coisinhas sobre Tabela Verdade, assim, de forma muito superficial, né? Então, só esclarecendo aqui para os estudantes, nossos amigos, que na próxima aula vai ter a oportunidade de realmente ver o que é uma Tabela Verdade, né? Não sei se os colegas vão trazer alguma coisa para mostrar aqui, né? Que hoje a gente decidiu fazer mais realmente um bate-papo mesmo, né? Mas talvez mostre uma tabela verdade como é que funciona. Também tem os conteúdos, tem uns materiais para os alunos acompanharem também, então não é nada extraordinário, né? Mas assim, tabela verdade é um conceito extremamente importante para você realmente estudar e aprender a lógica proposicional, lógica clássica, né? O raciocínio lógico. Porque a partir da tabela verdade você consegue fazer essas combinações que eu citei aqui, né? Então, VV, VF, FV. Então você vai construir uma tabela com linhas, né? E os conectivos e tudo, e a última coluna vai ser o balizador ali da quantidade de verdadeiros e falsos, como é que você constrói uma negação. Então, sem o conceito de tabela verdade, realmente fica bem complicado. Então, eu aconselho que nossos alunos na próxima aula focar bastante nisso, que vai ser bom. Isso aí, cena dos próximos capítulos. Então, obrigado pela atenção de vocês. Se quiser
falar algumas Não, palavras. só para finalizar, né, agradecer a todos que estão nos assistindo, né, e dizer que a gente se coloca à disposição, né, como professores, nós temos também os mentores que vão estar tirando dúvida, né, e a gente também, enquanto professor, pode dar a sua contribuição. Uma satisfação enorme ter participado. Isso aí, pessoal. Até mais.